Oi, meu nome é Guilherme do Bristop, eu sou professor e mestre em História e esse daqui é o canal História Fora de Foco, em que eu falo sobre história. E hoje eu quero responder uma pergunta que é a seguinte: é possível manipular a história? Caso eu queira pegar a história e documentos para escrever um livro contando uma mentira, mas usando a história para fazer isso, é possível? Ou ainda, se as pessoas fazem por algum motivo esse tipo de coisa, como é que elas fazem isso? Vou dar alguns exemplos, mas antes eu vou mostrar como fazer isso. Quero fazer uma brincadeira com vocês, mas antes, só quero lembrar você de me seguir nas minhas redes sociais e as redes sociais do canal, Twitter e Instagram, para ver quando saem vídeos novos, para dar umas dicas, ali umas sugestões de vídeos e também para me ver falando besteira sobre história em outros lugares. Mas voltando aqui para esse vídeo, a brincadeira que eu quero fazer, a suposição é a seguinte: vamos supor que eu sou um historiador do ano de 2120 e eu quero responder uma pergunta, eu quero responder uma hipótese, que é: as pessoas de 2020 gostavam de Naruto? Naruto, isso mesmo, mangá, o anime. Como que eu posso fazer isso? Vamos supor que eu faça o seguinte: eu fui em duas páginas do Facebook de Naruto e peguei algumas imagens. Vamos supor que, tentando descobrir ali se as pessoas gostavam de Naruto, eu decidi que eu ia descobrir isso analisando a página do Facebook chamada Odeio Naruto. Simplesmente isso. Eu ia chegar nessa página com essa imagem aqui de capa e ia ver... vamos ver o que o pessoal dessa página pensa sobre Naruto. A primeira imagem que eu acho é essa daqui, em que você vê o Naruto ali, não é? Dizendo que quase ganhou do protagonista de Dragon Ball. É claro que eu, um historiador de 2120, vou ter que pesquisar o que é Goku, o que é Kuririn, mas você sabe, Goku é um personagem principal de Dragon Ball e Kuririn é um personagem um pouquinho fraco ali, né, dentro desse anime. Então a gente tem basicamente Naruto dizendo que quase ganhou do protagonista, alguém dizendo: cara, você levou uma surra do cara mais fraco. E aí eu vejo essa imagem e eu penso: nossa, mas eles não gostam de Naruto, eles estão dizendo que Naruto era fraco, ele não consegue nem bater na pessoa mais fraca de outro anime. A segunda imagem é essa: dois personagens de Naruto dizendo que vão sair na porrada, afinal Naruto é um anime de porrada, dentre outras coisas, um shonen, vão sair na porrada com vários personagens e eles levam uma surra um segundo depois. E aí eu começo a pensar: nossa, as pessoas realmente acham que o Naruto e os personagens de Naruto são muito fracos. A terceira imagem é essa. E nessa terceira imagem a gente tem um mangá caindo do céu. Esse mangá é um mangá de Naruto e alguém olhando e dizendo: olha só, nem Jesus, ninguém quer ler esse mangá. O que eu concluo através da página Eu Odeio Naruto? Que as pessoas odeiam Naruto, que ninguém gosta disso, que acham que os personagens são fracos e principalmente que ninguém quer ler Naruto. E aí eu vou, a partir disso, e escrevo meu livro falando: todo mundo em 2020 odiava Naruto e ninguém gostava, e além de tudo os personagens eram fracos. Mas eu também posso ir e analisar outra página. Eu posso analisar a página Naruto Brasil. E eu vou ver a primeira imagem, já essa daqui. Olha só, eles ficam revendo imagens de cenas do anime, porque não basta só ver o anime, eles querem rever as cenas deles em imagens para se lembrar e ter uma nostalgia. Olha só, eles compartilham curiosidades sobre o anime, porque eles querem se aprofundar. E depois eu olho e digo: nossa, olha só, não só eles compartilham curiosidades e imagens de Naruto, mas também de Boruto, da continuação de Naruto. Tudo isso para dizer o quê? Para escrever um livro baseado nessas imagens e dizer: todo mundo em 2020 amava Naruto e amava assistir Naruto e queria assistir sem parar. Aqui, então, eu tenho, utilizando Naruto para comparação, dois exemplos. Os dois estão certos? Não, nenhum deles está certo. Primeiro porque não é uma unanimidade que as pessoas adoram, nem que elas odeiam Naruto em 2020. Algumas pessoas adoram, algumas pessoas odeiam, outras pessoas não estão nem aí. Mas a gente resvala numa coisa na história, que é a seguinte: sempre que eu vou fazer uma análise, eu preciso de uma fonte, um documento. E antes de eu fazer minha análise, eu tenho que estudar o que é aquele documento. Por exemplo, no vídeo que eu fiz aqui para o canal sobre o atentado que Dom Pedro II sofreu, um dos jornais que eu uso é o jornal chamado O Monarquista. Cara, eu tenho que dizer, o jornal se chama O Monarquista. É claro que ele vai elogiar a monarquia e vai elogiar Dom Pedro II. A inclinação política dele já está, no título. Só que além disso, eu tenho que também analisar o contexto. Por exemplo, vamos supor que eu encontre um diário de um homem que viveu no Rio de Janeiro durante o Brasil Império. No diário desse homem está escrito que uma bela noite, na cidade do Rio de Janeiro, desceu um disco voador e abduziu 60 pessoas. Eu posso usar esse diário para provar que isso aconteceu? Não, eu não posso. Pelo seguinte, porque
eu teria que ver se houve notícias em outros jornais, se houve relatos de desaparecimento de pessoas, se alguém viu uma coisa estranha acontecendo no Rio de Janeiro. Se eu não encontrar nada disso, então eu não posso usar esse diário para dizer que isso aconteceu. Se eu fizer isso, eu posso estar manipulando aqui um pouquinho a história, como algumas pessoas acabam fazendo para colocar aliens em várias coisas. Quero dizer, aliens. Embora meu cabelo esteja meio arrumado demais para fazer isso. Principalmente pelo seguinte, quando eu peguei essas imagens de Naruto, eu peguei de duas páginas, duas bem inclinadas, uma para gostar e outra para não gostar de Naruto. O certo não seria pegar só uma delas, o certo seria pegar várias páginas para ver o que várias pessoas falavam, analisar não só as imagens, analisar os comentários, analisar as respostas, buscar outras fontes, outros relatos, se houvessem, e é claro, analisar o contexto, o que significa Naruto naquele momento, quem é o público, o que o público pensa, o que o público pensa não só de Naruto, mas de outros animes. Isso, é claro, caso eu queira escrever a história da forma mais correta possível. Porque é isso uma coisa que nós aprendemos dentro do curso de história, dentro do mestrado, dentro do doutorado, nós aprendemos a fazer pesquisa. Como eu falei nesse vídeo que está aparecendo para você aqui em cima, em que eu falo sobre a importância das bolsas de mestrado e doutorado. Porque um historiador que aprende a fazer pesquisa, passa pela graduação, mestrado e doutorado, ele sabe que ele não pode fazer isso, que ele não pode se inclinar e mostrar que uma coisa está acontecendo só porque ele quer. Ele tem que buscar neutralidade, embora ele nunca vá ter, porque é impossível ser neutro, mas ele tem que buscar a maior amplitude de fontes e documentos possíveis. Outro exemplo para falar sobre isso. Alguns anos atrás eu vi muitas pessoas começarem um papo de que a esquerda norte-americana foi responsável pela escravidão, porque as pessoas criaram aqui essa teoria. Basicamente, hoje dentro dos Estados Unidos nós temos dois partidos, o Partido Democrata, que seria de esquerda, e o Partido Republicano, que seria de direita, e quando nós pegamos a Guerra Civil norte-americana, dentro dos Estados Unidos, o Partido Republicano, que hoje é de direita, foi a favor da abolição, enquanto o Partido Democrata foi contra a abolição. Só que eu não posso pegar o que os partidos pensam hoje e achar que eles estavam pensando a mesma coisa naquela época. Isso é um outro problema muito grande da história, que é o anacronismo, que é basicamente quando eu tento olhar o passado sobre um ponto de vista de hoje em dia. O jeito mais fácil de explicar o anacronismo, eu acho que é do seguinte: alguns anos atrás apareceu uma matéria de jornal em algum lugar dizendo que o que acabou com o Império Romano foi o comunismo. Pelo seguinte, durante a Pax Romana nós tivemos a política de pão e circo, em que a população romana ganhava alimento, ganhava entretenimento gratuitamente no Império Romano, e a ligação que foi feita era: se você ganha coisa de graça do Estado, você está no comunismo. Então disseram, o comunismo destruiu Roma. Mas isso não faz sentido nenhum. Mas isso é anacronismo. É você olhar o passado com o ponto de vista de hoje em dia. Só uma última coisa. Se você quiser saber um pouco mais sobre essa questão dos republicanos, democratas, vou deixar para você aqui em cima um link para o vídeo de um grande amigo meu, do Marcos Sorrilha, que tem um vídeo sensacional sobre isso. E explica ali melhor do que eu poderia explicar. Tudo isso para dizer, sim, é possível manipular a história e muitas pessoas manipulam. Algumas sem querer. Algumas vezes as pessoas não fazem uma análise tão bem, elas acabam resvalando em algumas coisas e acabam escrevendo livros dizendo coisas não tão bacanas. Por isso é sempre importante saber que livro você vai ler ou não. Qualquer coisa eu faço um vídeo sobre isso depois. Mas em outros casos as pessoas fazem isso e elas manipulam a história por querer. Pelo seguinte, no momento em que você manipula a história, você pode escrever uma história que vai agradar pessoas que não gostavam do que a história normalmente dizia. Isso vai fazer com que pessoas se interessem pelo que você está escrevendo, que você ganhe uma notoriedade e que seus livros vendam muito e você ganhe muito dinheiro. É correto a se fazer? Não é. É ético a se fazer? Não é. Mas muita gente faz. Porque as pessoas fazem? Porque pessoas estão dispostas a ler. Mas isso é um assunto para outro vídeo. Eu acho que é isso. Nesse vídeo aqui eu tentei mostrar, não só como a história pode ser manipulada, mas como normalmente ela é e como evitar que ela seja manipulada quando você está tentando contar ali uma história. Se você gostou desse vídeo, escreva nos comentários o que você achou. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, mostrar para seus amigos, se inscrever se você ainda não é inscrito. E de resto, nós nos vemos na semana que vem. Um abraço.